Tudo bem aí, Daniel? O som tá bom? Olá, boa Olá, noite, professor. Tudo bem? tudo bem? Como é que vai? Tá tudo certo aqui. Estamos aqui em Curitiba, 16 graus mais ou menos, muito frio, mas estamos indo. E você, como que tá em Porto Alegre? Muito frio Aqui, também. aqui nós estamos com 8 graus. Tá frio, Nossa, tá frio, vai chegar aí. verdade. Pessoal, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente numa conversa comigo e com o professor João Diniz Marcelo. É um prazer recebê-los aí. E estamos vendo já o pessoal entrando. Façam suas perguntas, elaborem aí e mandem para a gente. Vamos ajudá-los assim, na medida do possível, né, professor? É isso aí, Silmara. Quero agradecer mais uma vez essa solicitação, esse convite. E nós vamos realizar esta live para atender a solicitação dos colegas que pediram, que tem muita pergunta para fazer. Então, nós vamos ser objetivos, vamos ser rápidos para responder o maior número de perguntas dos colegas. Vamos pedir que digam o nome, se identifique qual a cidade e façam a sua pergunta que nós vamos responder. Não tem pergunta idiota, nem o idiota que pergunta, né? Nem o idiota que responde, nem resposta idiota. Só tem o idiota calado. O objetivo é fazer as perguntas para nós respondermos. E depois, aproximadamente, mais ou menos na metade da live, nós vamos fazer uma pergunta que dará direito a um curso, que a Silmara depois vai explicar, e mais para o final da live nós vamos fazer outra pergunta que vai dar direito a outro curso. Então fique ligado, essa live, como eu digo, ela não pede nada, não pede nenhuma curtida, não pede sininho, não pede like, não pede dislike, nada, e ainda dá brinde. É a única live que faz isso, é impressionante. Então, pode começar com as perguntas, aí, Silmar, acho que tu tem algumas perguntas já selecionadas, os colegas que mandaram antecipado, né? E vai fazendo à medida que vai entrando. Eu estou com o pessoal aqui também me ajudando, a minha filha, a Carol, a Beth, minha esposa, tu tem aí o João, a Carol, o Dani. Então, vamos fazer bem dinâmica essa live. Isso, vamos procurar atender o máximo possível aí das perguntas e vou começar então aqui, como nós já conversamos na outra vez, a outra live, o pessoal já foi mandando, professor, algumas durante a semana, então eu selecionei para você aqui para fazer algumas perguntas. Eu vou começar com a Neta Nóbrega, que é a delegada de Santa Luzia, na Paraíba, que está sempre aí conosco, né? Sempre trabalhando aí pelos corretores. Ela perguntou, professor, para avaliar uma pedreira, para venda, o corretor de imóvel, ele pode fazer essa avaliação ou ele precisa de um auxiliar? A Neta da Paraíba, é um prazer, a Neta está sempre presente nas nossas lives, aí é uma corretora muito interessada. Neta, o corretor avalia a terra onde está a pedreira, mas quem avalia a pedreira, que é um bem mineral, tem que ser um profissional geólogo, engenheiro geólogo. Nós não avaliamos bem minerais, se chama isso cubagem, que é a avaliação da pedreira. O ano passado, eu fiz em parceria com um colega, com o Marino, aqui do Rio Grande do Sul, uma avaliação de uma pedreira na cidade de Tapejara, aqui do Rio Grande do Sul. Eu avaliei com ele, ele como corretor avaliou a terra e eu como engenheiro geólogo avaliei a pedreira. Muito bem. Professor, passou uma pergunta agora aqui, só que eu perdi quem perguntou aí. Se puder colocar de novo sobre, posso agendar com o juiz para falar sobre o laudo? Pode, pode. Normalmente, os juízes, eles têm um dia na semana e um horário na semana que eles atendem as partes, atendem os peritos, atendem os advogados. Eu recomendo que liguem lá para a secretaria, para o fórum, e pergunte qual é o horário que o juiz normalmente faz esse atendimento. Mas isso é possível sim. E é muito comum as partes, advogados, os peritos
conversarem com o juiz. Eu mesmo já me vali desse expediente algumas vezes para conversar com os juízes. Certo. Agora eu tenho uma pergunta aqui, professor, da Poliana Morgado. Ela é de São Jerônimo da Serra, perto de Londrina, no interior do Paraná. Ela pergunta assim: professor, eu preciso avaliar uma casa, ela é mista, alvenaria e madeira. Só que essa casa tem um porão. Esse porão é um vão livre, tem um banheiro, e ela quer saber se essa área do porão também vai constar na metragem do laudo, da avaliação. Sim, provavelmente por esta casa ser uma casa mista, nós não temos outras casas similares. Sempre aquela recomendação que eu digo: qual é o imóvel? É uma casa. Como é que nós avaliamos casa? Primeiro, comparativo. Nós temos casas semelhantes, similares? Temos, comparativo. Não temos, evolutivo. Ela vai avaliar o terreno e vai avaliar a edificação separadamente. Como é uma parte mista, ela vai ter que fazer o cálculo corrigido no fator de correção para fazer essa compensação da parte de alvenaria e da parte mista. Mas é um método evolutivo. O método evolutivo, ele compreende a avaliação do terreno e da edificação. O terreno, nós podemos avaliar pelo método comparativo, se tivermos terrenos similares, ou involutivo, se não houver terrenos similares. E a edificação, nós avaliamos pelo método custo. Então, a junção do método custo e do método comparativo ou involutivo caracteriza o método evolutivo. É assim que nós trabalhamos. Certo. Mais Temos uma pergunta. Pode fazer. Beth Pires. Tenho que fazer uma avaliação rural, mas apenas um sitiante opinou a respeito, mas não quer identificar. Posso entregar essa avaliação assim? Responde aí, Silmar. Tenho que fazer uma avaliação rural, mas apenas um sitiante, um proprietário opinou a respeito, mas não quer identificar. Posso entregar essa avaliação assim? Ou seja, entregar a avaliação com apenas uma amostra de um proprietário, sem identificar o proprietário. Pode ou não pode? É muito complexo isso, hein? Mas só uma opinião e não poder identificar, aí complica. Como que eu vou provar que essa amostra é real, que ela existe? Então, olha, bate na porta de mais algum agricultor, vai atrás, que sempre tem alguém de boa fé que vai te auxiliar. Mas uma amostra e sem identificação, sem condições, porque você pode estar usando de boa fé, mas e a outra parte vai acreditar? Isso mesmo. Vai em agropecuária, vai no INCA, vai na Emater, vai no sindicato rural, bate nos proprietários, faz pesquisa, não tenha preguiça. Vá à luta, vá ao mercado, converse, ouçam os proprietários, isto é fundamental. Tem uma outra pergunta aqui. Leonardo Medeiros, Rio de Janeiro. Como minimizar os erros e fazer uma avaliação mais assertiva possível? Aumentando a qualidade da tua pesquisa, das tuas informações. É a maneira de não errar uma avaliação. Qualidade na pesquisa, nas informações coletadas. Essa seria a recomendação que eu te daria. Se tu quer aumentar a qualidade da tua pesquisa, da tua avaliação, aumenta a qualidade da tua pesquisa, das tuas informações. Exatamente. Tem a Márcia do Amazonas que ela perguntou se existe um parecer opinativo. Parecer opinativo, Márcia, nós tratamos como folhinha, como parecer simplificado, certo? Que é uma opinião de mercado. Muitos colegas assim, professor, mas a pessoa só quer essa informação, essa folhinha. Eu posso fazer? Eu diria para ti que tu podes fazer sem problema nenhum, mas eu recomendaria que tu deixasse bem claro nessa folhinha que tu vai fazer, que nós chamamos de folhinha, que o perito não fez pesquisa, que o perito não está usando nenhuma metodologia e que se baseia simplesmente na sua informação do mercado. É uma percepção, é uma intuição, certo? Muitos podem perguntar, mas de onde é que saiu esse valor?
Foi Chico Xavier? Foi Mãe de Iná? Um espírito baixou, encarnou? De onde é que eu tirei esse valor? Né? Então, a minha recomendação é faça uma avaliação completa, com metodologia, com todos os itens obrigatórios, constantes na resolução 1066, de 2007. Essa é a minha recomendação. Até porque, professor, pode acontecer do cliente, né? Ele chega lá e fala, eu só quero ter uma noção, porque eu não faço ideia do valor. Aí você faz essa folha para ele, para você cobrar também. E ele fala que não tem valor judicial. Mas e depois ele pode pegar isso aí, botar lá num processo e tal, e falar que foi a avaliação do perito. Não tem como ele se resguardar isso, ou colocar na própria folhinha que não tem valor judicial? Depois que tu colocaste o teu nome, que tu colocou o número do teu CRES, o número do teu CNAE, tu responde civil, responde criminal, judicial, tecnicamente, certo? Então, a minha recomendação é o seguinte, coloque que é apenas uma opinião, sem embasamento técnico, sem método avaliatório, sem pesquisa, baseado no teu simples conhecimento, e que pode conter erros. Não foi feita pesquisa, outra questão importante, é simplesmente uma opinião. Mas eu recomendo que não façam isso. Façam uma avaliação completa. A Maria está fazendo uma pergunta, não se identifica da qual é a cidade. Eu peço que os colegas digam qual é a cidade do estado. A Maria pergunta, eu vou deixar para ti, Silmar. Como cobrar o valor do PETAN? É o que mais pergunta. E aí, qual é o imóvel? Isso, por incrível que pareça... os honorários. Isso. Então, por incrível que pareça, professor, é uma das perguntas que mais vem, tanto de cliente quanto de corretores colegas. Os honorários que vai cobrar para fazer um PETAM, para fazer um parecer. Depende do imóvel, você tem que saber. Se for uma avaliação não judicial, né? Não estou trabalhando para a justiça. Eu tenho que saber onde fica esse imóvel, a localização, se é uma casa, se é um apartamento, o que é, o grau de dificuldade. Eu sempre vou pelo grau de dificuldade. Se eu tenho conhecimento da região, não tenho, vou fazer uma pesquisa antes para saber se eu vou conseguir facilmente as amostras ou não, que método será que eu vou ter que utilizar, eu faço uma prévia. Se for judicial, eu sempre jogo um pouco a mais, eu acredito que o professor também, porque além de avaliar, eu vou ter que ler o processo para saber se tem quesito, o que eles estão perguntando, porque às vezes você faz lá, vou cobrar 5 mil, daqui a pouco tem 50 quesitos para responder. Então, o valor para cobrar é muito relativo. Isso mesmo. Eu sempre digo que uma das questões mais complexas que tem em avaliação é estabelecer os honorários. É uma das questões mais complexas. Outra questão importante, inclusive essa semana que passou, eu e a Silmara fizemos uma proposta nesse sentido. Fora das avaliações judiciais, por exemplo, cobrança de ITBI, IPTU, ITCMD, penhora, outras situações, é possível ao perito avaliador fazer um contrato de taxa de sucesso. Ou seja, se a avaliação tiver um sucesso, reduzir tanto por cento o valor do imposto a ser pago, o corretor ganha um percentual dessa redução. Eu já fiz alguns contratos nesse sentido, isso é possível fazer, isso é uma dica muito boa, mas isso é fora da justiça. São as avaliações particulares ou até como assistente técnico, A Célia Duarte, do Rio de Janeiro, que é uma corretora, uma perita avaliadora já bastante experiente, que fez, eu acho, um dos primeiros cursos que eu dei no Rio de Janeiro, em 2006, a Célia está fazendo uma pergunta. Um imóvel que foi feito um aumento de área que não consta no IPTU, entra na avaliação, a área que não consta no IPTU, se o perito a identificar durante a vistoria, entra sim na avaliação e o perito deve informar no seu laudo que durante a vistoria e a perícia ele identificou essa área e incluí-la no cálculo do valor do imóvel. Deve sim. Bom, tem mais uma pergunta aqui, só meus assessores aqui, vamos lá. Essa foi a Fabiana, de Contagem, Minas Gerais. Pode acontecer do perito fazer uma proposta de honorário e depois a parte requerer a justiça gratuita? Ela já tinha feito a proposta. Quando o perito é intimado pelo juiz, certo?
já nessa intimação, ele comunica ao perito se é AJZ, assistência judiciária gratuita, ou não, ou ele tem que estabelecer os seus honorários. Eu nunca vi e nunca presenciei, não tive essa experiência, depois de estabelecer o honorário, falarem que era assistência judiciária gratuita. Ela sempre vem antes, no início da intimação, para que fique bem esclarecido ao perito que é assistência judiciária gratuita. Nessa condição de mudar durante o processo, depois de fazer a avaliação, depois de estabelecer os honorários, eu não tive essa experiência ainda. O Jandir faz uma pergunta assim, eu vou passar para ti essa pergunta, Silmar. Poderia falar e exemplificar situações em que o perito se coloca em área de conflito, ou seja, cujo laudo pode desagradar uma das partes, ou ambas as partes, quais o risco para o perito? São as contestações. Digamos que isso é um índice muito alto. Você pode fazer para ti, né, o melhor laudo do mundo, mas as partes, cada uma vai puxar para o seu, né? Então, uma parte quer subir quanto mais o valor, a outra quer baixar quanto mais o valor. Aí o perito judicial, por exemplo, eu estou fazendo avaliação, mas dentro da ética, esses que estão trabalhando as partes, eles vão querer subir ou baixar o preço. E claro que tem contestação. Muitas, né, professor? Quantas vezes eu ligo desesperado para você? Me ajuda, professor. Essa semana aconteceu isso. Porque daí vem a impugnação e eu tenho que rebater isso e provar por A mais B de que o meu lado está correto, que as minhas pesquisas estão corretas, mas os advogados são pagos para isso. Eles são pagos para chegar no melhor preço para o cliente dele. Dentro da ética, claro. Né? Pela experiência que eu tenho, 90% dos processos judiciais têm contestações das partes. Por isso que a gente fala, como a Silmara falou há pouco, que tem que cobrar bem uma avaliação judicial. Porque é muita responsabilidade, tem contestação da contestação, e nós temos que responder, né, sem vacilar, manter o nosso laudo, se for o caso, fazer algumas considerações, mas normalmente nós ratificamos e explicamos aquilo que nós fizemos. Mas é normal que haja contestação. Uma questão que eu sempre coloco é o seguinte, não existe nenhuma situação que se diga assim, o valor do imóvel é R$ 330.834,29. Isso não existe. Não existe uma avaliação que diga assim, é R$100 mil, que não possa ser 108, 109, 93 ou 94. Ou seja, toda avaliação pode ser contestada. Porque toda avaliação tem um percentual de subjetividade que pertence ao perito. E ele puxa a avaliação para o lado que ele quiser. Por exemplo, o perito do juízo tem a obrigação de fazer uma avaliação imparcial se reportando ao juiz. Ao juiz. Certo? E os assistentes técnicos têm que defender as partes que estão pagando ele, que contrataram ele. Mas até onde? Até o limite da ética. Então, não existe avaliação exata. Não existe avaliação exata. Professor, mas quando que uma avaliação está mais ou menos correta? Quanto mais elementos técnicos eu tiver para determinar o valor do imóvel, mais correta está essa avaliação. Mas não existe avaliação exata. Não existe. A Márcia Duarte faz uma pergunta que eu vou passar para ti. Qual a quantidade mínima de amostras para uma boa avaliação? Olha, o recomendável sempre, né, sempre a gente aprendeu entre 8 e 12. A mínima, já fiz com 3 amostras pela dificuldade. Aí nós sabemos, né, professor, que existe aquela coisa, 3 amostras, você vai fazer a média aritmética. A partir de 4, você vai fazer a média final também. Então, assim, 3, 4, 5 não é tão recomendável, mas em alguns casos, em algumas cidades, não tem mais que isso. Então, você acaba pegando. Mas de 8 a 12 amostras eu pego normalmente. Não sei você... Quanto mais amostra, melhor. Às vezes não tem. Nós não fizemos milagre. Vamos trabalhar com o que tem, ou então passar para uma outra metodologia, que não seja o comparativo. Agradecer aos colegas que estão aqui, me passaram aqui, Josué Vila Velha, Leonardo Medeiros, Rio de Janeiro, Isabel Bambuí, Minas Gerais, Baltazar Silva, Recife, Sindimóveis do Espírito Santo, deve ser o Erivel,
o James, grande colega, parceiro, ex-presidente, conselheiro do CRES do Mato Grosso do Sul, a Kátia, o Mário Sérgio Torres, o Daniel Pérez, a Beth Pires, a Paula Fernandes, Gustavo Cus, a Maria Geneilma, a Célia Rosa, Tayane, a Márcia Duarte, o Antônio Correio, a Isabel, Valmir e Marisa, Demétrios, o Sérgio Araújo, o Rogério, Edilene, a Suzene, a Rosângela, o Guilherme Arantes Neves, Carlos Teixeira, do Rio de Janeiro, Alex Silva, Defim Vilan, Carlos Miguel. Muito obrigado por vocês estarem conosco. É um prazer. Continue fazendo as perguntas. Diga o seu nome, a sua cidade, se identifique. E daqui a pouquinho a Silmara vai fazer a primeira pergunta para vocês, que vai Será dar que a gente faz direito agora, professor? a um curso. Pelo Pode horário? fazer, pode fazer. Faça, Silmara. Tá, então vamos lá. Pessoal, então como nós conversamos com vocês, né, vamos cumprir que foi feito na divulgação, são duas perguntas. Essa pergunta que nós vamos, o João, tá, aqui comigo, ele vai pôr ali, eu vou fixar a pergunta, quem responder primeiro e corretamente vai ganhar um curso de perícia judicial, tá? Que eu e o professor preparamos esse curso. O pessoal pode escolher se ela vai querer presencial, que vai ser aqui em Curitiba, esse primeiro, ou online. A pessoa tem o direito de escolher como ela quiser. Então, vamos lá. O João vai colocar a pergunta, eu também vou falar. Já vem pergunta. Deixa eu só achar aqui. Deixa aí, espera só um pouquinho que vai dar certo. Tá. Fixei a pergunta. Quais são as duas formas, designações que o corretor de imóveis pode atuar nas perícias judiciais? Então, pessoal, essa é a pergunta concorrendo aí ao nosso curso. Repete a pergunta, Silmara. Quais são as duas formas, as designações que o corretor de imóveis pode atuar nas perícias judiciais? Ótimo. O primeiro que responder ganha o curso. Não. Tá. Tem uma pergunta aqui, ó, que eu vou passar para ti, Silmar. Haroldo Júnior, João Pessoa. Como saber se nossa avaliação foi aprovada pela Prefeitura em caso de TCMD? Temos acesso a isso, o advogado da parte nos avisa. O Emerson já respondeu. Tá. Primeira questão, Haroldo. O Haroldo, tá? de Júnior de João Pessoa. Eu vou responder para ele. Ele diz assim, ó, como saber se nossa avaliação foi aprovada pela Prefeitura em caso de ITCMD? Temos acesso a isso, o advogado da parte nos avisa. Primeira questão, Haroldo, ITCMD não é Prefeitura, é Estado. Prefeitura é IPTU e ITBI. Nós temos acesso, sim. A Secretaria de Fazenda do Estado emite uma guia de ITCMD e nós temos acesso a essa guia e podemos saber, né, se ele acatou ou não acatou a avaliação que nós fizemos. Tem uma outra pergunta do Niltinho Carmo, de Governador Valadares, que eu vou fazer para ti, Silmar. De novo, qual o valor um assistente técnico em um processo judicial? Quer saber quanto é que o assistente técnico cobra em um processo judicial? Eu vou, mesma resposta de antes, depende do imóvel também. Mas eu tenho procurado fazer um trabalho diferenciado para assistência técnica. Eu procuro fazer em duas partes. Quando o advogado me procura, né, a parte me procura, eu faço um honorário do valor para preparar os quesitos, para acompanhar o período do juízo, para analisar o laudo. E depois, caso não concorde com o laudo do perito do juízo, eu cobro mais um tanto para fazer o meu laudo. Mas também é aquela coisa, depende do imóvel, da localização, tudo isso. Professora, aqui já teve a resposta correta. Quem foi que respondeu primeiro? Foi o Emerson, né? Já teve a resposta correta, o Emerson respondeu, foi o primeiro que respondeu. O Mário Sérgio foi o que colocou as duas... As corretas? As duas respostas. Mário Sérgio. Mário Sérgio Torres. Esse aqui, fechou comigo aqui. Mário Sérgio Torres. Muito bem, parabéns. Parabéns.
Qual é a cidade do Mário Sérgio? Isso. Ele não disse se identificar. Qual é a tua cidade, Mário Sérgio? Fale aí. Pergunta. O Mário Sérgio depois também entra em contato aí para a gente pegar os dados. Isso. Pergunta, Silmar. Faça. Vamos lá, mais uma pergunta. O Volmir Secom, de Bom Jesus do Oeste, Santa Catarina. Se eu for contratado para avaliar só a parte edificada, como que ele vai fazer essa avaliação? Que método vai usar? Porque nós temos aqueles 4 métodos. Aí ele está na dúvida se ele vai avaliar só a edificação, não o terreno. É o método do custo. Método do custo. Tá? Que ele vai fazer área edificada vezes cubo vezes 1.10 vezes fator de correção. Tá? O método custo nós usamos para avaliar a edificação no método evolutivo. Sempre lembrando, método evolutivo. Avalia o terreno e avalia a edificação ou as edificações. As edificações é pelo método custo, é uma forma. Isso. Área edificada vezes cubo vezes 1.10 vezes fator de correção. Sempre, qualquer edificação de alvenaria é por esta fórmula. Sempre nós trabalhamos assim. O ganhador, ele é de Maceió. O Márcio que ganhou o touro é de Maceió. Tá? Eles querem saber a resposta da pergunta. A resposta da pergunta é: o corretor trabalha como perito do juízo ou como perito assistente, ou assistente técnico, ou perito assistente técnico. Então, ele trabalha como perito do juízo, ou perito judicial, ou perito assistente técnico, ou assistente técnico. Essas duas formas. Ou ele é perito do juízo, ou ele é assistente técnico de uma das partes do processo. Muito bem. Maceió, parabéns. Parabéns aí. Vamos para a próxima pergunta. Na verdade, aqui, professor, só um comentário aqui, porque o Rogério de Itanhaém, litoral de São Paulo, e eu vou fazer o comentário depois da pergunta. Ele passou assim, para nós dois. Eu li uma matéria que aumentou quase 60% as avaliações em Curitiba, nos últimos 30 dias, para venda e locação. No decorrer da matéria, a pessoa, né, o corretor ali afirma: a ferramenta, ele está fazendo a propaganda, é um facilitador para a realização de pesquisa e avaliação imobiliária, possibilitando a geração de laudos completos e personalizados em minutos. Pergunto, o que dizer disso? Eu gostaria de opinião de vocês. Eu faço avaliação há anos e sei da complexidade e da responsabilidade. Mas e como fica o nosso nome perante a sociedade, afirmando que uma ferramenta faz laudo, possibilitando, né, a geração de laudo completo em minutos? Bom, eu posso responder a primeira parte, que temos que tomar cuidado entre avaliação e especulação, questionamento de clientes. Avaliação, se ela tivesse subido 60% em Curitiba, eu já estava com o bolso cheio. O que acontece é que as pessoas estão especulando, perguntando, devido à pandemia e tal. Agora, a avaliação, eu garanto que essa matéria não é real, porque não aumentou 60%. E eu vou dar a minha opinião, professor, depois você fala também. Uma pessoa, um colega que coloca isso, que uma ferramenta gera laudo completo e personalizado em minutos, eu não sei que tipo de avaliação e que profissional é esse, porque eu avalio há 8 anos, fui aluna do professor, e um laudo são horas, dias, semanas, dependendo do grau, até mais de um mês para elaborar. Agora, tudo depende, né? Porque o professor preguiçoso, por exemplo, em sala de aula, ele vai ficar 20 anos dando a mesma matéria no caderninho amarelo. O bom professor vai estar sempre estudando e dando a matéria, explicando. O corretor preguiçoso, de repente, ele joga em qualquer ferramenta e sai lá no preço qualquer um. Qual é o respeito que eu tenho com o meu cliente em fazer uma coisa meia boca? Então, eu achei assim, respondendo ao Rogério aí, eu jamais usaria isso e não acredito nisso, que uma avaliação bem feita
se faz em minutos. Passo para você. Então, eu entendo que esse aumento de 60% aí em avaliações não ocorreu em parte nenhuma do Brasil. Isso é uma questão fake. E fazer avaliação em minutos através de ferramenta, isso é vender uma ilusão que não é a realidade. Isso não é a realidade do mercado de avaliação. Nunca foi e não será fazer uma avaliação em minutos. A avaliação é pesquisa, é pensado, é planejado, é informação, é questionamentos. Isso é fundamental. Então, eu acho que isso é só uma questão de venda, não tem nada de profundidade, de técnico nessa afirmação. A Dani Beth Galinares faz uma pergunta. Avaliação de área total em que tem preservação ambiental, área interditada e área aproveitada. Como avaliar? Somente comparando com outras áreas iguais. Ah, professor, mas não tem outra área igual a essa. Então, avalie o que tem mais similar e depois faz as correções necessárias. Eu digo, nós não fizemos milagre, não existe receita de bolo, não existe forno. Tu tem que pensar assim, se não tem alguém que vai chegar para te dizer assim, não é porque existe. Não existe. Então, use o que eu falo, o bom senso, o equilíbrio. Converse, pesquise, sinta o cheiro do imóvel, vá no local, faça pesquisa, converse com as partes, com os corretores, com as imobiliárias, procure áreas mais similares, não tenha preguiça. É impossível avaliar em casa, é impossível avaliar sentado, é impossível avaliar com essas ferramentas milagrosas, que nem nós falamos agora. Não pode, tem que ir ao local, tem que conversar, tem que pesquisar, tem que sentir. A avaliação é isso, é muita transpiração, muita transpiração. Pergunta, Silmar. Então, professor, só pegando ali para concluir, alguns me perguntam, mas a avaliação dá dinheiro? Eu falei, não dá dinheiro, você tem que trabalhar para conseguir. Então, tem uma remuneração boa, mas nós temos que correr atrás também, né? Uma pergunta da Sheila Rosa, de Paranaguá, Paraná. Um abraço, Sheila, por participar. Nas avaliações, eu tenho que ser mais subjetiva ou objetiva? Máximo de objetividade, de técnica, de pesquisa, de realidade. Mas vai chegar em algum momento que tu vai ter que usar a tua intuição, o teu conhecimento de mercado, a tua expertise no mercado, tu vai utilizar, principalmente quando nós não tivermos um volume muito grande de informações. Aí tu vai usar o teu conhecimento, a tua subjetividade, a tua experiência do mercado imobiliário. Eu quero agradecer a outros colegas aqui que estão participando. Carlos Miguel, Roberto de Belo Horizonte, Cláudio Eustáquio, grande Eustáquio, abraço, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Corretor Diniz e Dantas, Roberto, Apolar de Guarapuava, Luísa Cardoso, a Sandra Castegnaro, a esposa do presidente do CRES do Paraná, abraço, Sandra, presidente. Grande Nilson Araújo, participei da tua live que tu conduziu com maestria, junto com o nosso colega Barcelos, a semana passada, foi um sucesso, os dois fizeram um excelente de uma live. Furlan Gerson, Matheus Fabiano e Cláudio Além, Saulo de Paula, Concretize Imobiliária, Janete Melchioretes, Ismael Vera, Cíntia Corretora, a Francisca Nunes, de Pouso Alegre, Márcia Duarte Chagas, do Amazonas, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Amazonas. Grande abraço, prazer, Márcia, participar. Haroldo Júnior, Dário de Manaus, Imobiliária União Imóveis, Cabral Imóveis de Rio Grande, a Fabiana Moraes, de Minas Gerais, Fernando Casal, de Rondônia, eterno presidente do CRES de Rondônia. Prazer, Fernando. Grande abraço, Fernando, para ti e para a tua família. A Glória Riete, de Brasília, minha linda cunhada, querida cunhada, é um prazer tê-los aqui conosco. Tem mais uma pergunta, Silmara, para ti. Antônio Correia, como deve ser o tratamento das amostras com relação ao valor do metro quadrado? Deve ficar na faixa média ponderada de 30%, não é 30%, é 20%. É 20%, Antônio, 20%. Isso, 20%, né, para cima ou para baixo. Pergunta, Silmar. Tem que dar uma risada, professor. Eu queria também dar um abraço aqui na Sara, de Manaus, também, que está aí participando conosco.
Estou aguardando aí, pessoal, mais perguntas. Ah, professor, o Luciano, aqui tem uma pergunta do Luciano de Maringá. Falei com ele essa semana, Maringá, Paraná. O corretor pode avaliar em qualquer lugar do Brasil ou há restrições? Em qualquer lugar do Brasil, o corretor de imóveis que faz o curso, que possibilita dele se cadastrar no CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Nós avaliamos em qualquer parte do país, por isso que é o Cadastro Nacional. Nós temos hoje em torno de 28 a 30 mil corretores cadastrados no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. O corretor de imóveis, por exemplo, que trabalha aqui no Rio Grande do Sul, ele pode esporadicamente sair daqui e lá no Tocantins vender uma fazenda e voltar. Vender uma fazenda e voltar. Mas se ele ficar trabalhando num lançamento, num plantão, num loteamento lá, ele precisa ter o registro do Tocantins, do estado que ele está trabalhando. Ele pode fazer uma venda esporádica. Agora, a avaliação que está cadastrada no CNAI em qualquer parte do Brasil, sem problema nenhum. Por isso que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Tem uma pergunta aqui da Imobiliária União. Não sei quem é, se identifique, coloque o nome, minha gente. Como contestar uma avaliação contra o setor fiscal de prefeituras que emite laudos de ITBI? Para contestar a avaliação da prefeitura, primeiro passo, pediu uma revisão da avaliação. Se a prefeitura mantiver o valor, não conceder a revisão, entrar com processo administrativo na prefeitura. Se mesmo assim ainda a prefeitura mantiver o valor, só através de uma ação judicial. Não existe outra forma. Primeiro pediu a reavaliação. Não concedida a reavaliação, processo administrativo junto à prefeitura. Não concedido, só através de uma ação judicial. Não existe outra forma. E por incrível que pareça, mas eles acatam, professor, né? Isso aí não faz, acho que faz um meio ano que eu fiz uma avaliação dessa com um colega, não era aqui no Paraná, era outro estado, e a prefeitura acatou o nosso laudo, sabe? Foi revisão de ITBI, olha que a diferença foi grande. Sim, sim, às vezes acata, como eu disse anteriormente, as prefeituras, elas têm a intenção de arrecadação. Quanto mais arrecadar, melhor. Então, a recomendação do prefeito é essa. Quanto mais alto determinar o valor do imóvel, mais a prefeitura ganha. Tem uma pergunta de um colega aqui de Delfim Vilan. Lauro de Freitas, Bahia. Responderá o perito judicial que der causa a danos matéria por negligência? Vai, Silmara. Responde. Ser perito não é simples assim, não. Não é só pegar uma folhinha e jogar uns dados e assinar e receber a grana. Pode parar. Vou falar, na nossa primeira live eu comentei isso, vou falar rapidamente. Eu e um colega, o Luiz, nós fizemos uma avaliação, tá? Isso já deve fazer uns 6 anos, em que o juiz ressuscitou uma avaliação de um perito de 86. 1986 tinha feito uma avaliação e estavam desconfiados, né? Foi, claro, tinha órgão público no meio. E nós fizemos uma avaliação e realmente o preço estava muito diferente, sabe? Houve uma supervalorização e tal. Então, pessoal, todo cuidado é pouco. Eu já vi colega ser preso, tá? Então, se cuide. Não é só por isso também, né? Pelo teu caráter aí. Vamos criar um nome em coisa séria e sendo honesto. Não adianta você botar dinheiro na mesa sujo. Ó, tem mais colegas que entraram aqui, Clibelto, Saara de Manaus, Vomir Secom, Bom Jesus do Oeste, Fabiana Moraes, Contagem, Jorge Ednilson, Salvador, João Araújo, o João é presidente do Sindimóveis do Mato Grosso do Sul. O João, recentemente, a semana passada, fez uma live com o Secov Sul, onde ele foi um dos palestrantes dessa live. Eu assisti a live, muito interessante a live, e ele está nos prestigiando aqui, o João Araújo, presidente do Sindimóveis do Mato Grosso do Sul de Campo Grande. Eu quero mandar um abraço também, professor, para o Lamarck, que hoje assumiu aí a presidência do CRES da Paraíba, que é um grande amigo também, e está sempre trabalhando aí pelos corretores. Então, Lamarck, que faça um bom trabalho aí, o Rômulo, né, o presidente que é lá, e hoje o Lamarck assumiu a presidência. Lamarck Leitão. Isso.
Uma pergunta. Célia Rosa faz a pergunta. Imóveis sem matrícula, sem RGI, como funciona a avaliação? Avalia normal e coloca no laudo que não tem documento, não existe matrícula, mas pode avaliar normalmente. Só deixe bem claro, bem explicado no laudo que não tem documento, mas pode fazer a avaliação normal, sem problema nenhum. Tá? Professor, como faltam 18 minutos aí, será que a gente faz a outra pergunta? Vamos esperar mais um pouquinho. Beleza. Aqui tem uma pergunta que estão me passando aqui, ó. Rubens, tá? Pergunta assim: qual a ética a ser usada em região costeira e se confunde áreas loteadas, invadidas e áreas de marinhas sem pagamento de impostos corretos? E os de valores se confundem determinados pelo proprietário. Está bem confusa essa pergunta. Mas a avaliação de área de marinha é só comparando com outras áreas. Se for lotes, comparando com os outros lotes, comparando com outras áreas. Não tem como fazer diferente. Terreno de marinha, lote, que está inserido em área de marinha, comparando com outras áreas de marinha. Não existe outra forma de fazer essa avaliação. Não existe. Certo? Tem uma pergunta do Emerson Mota. A quantidade de avaliadores cadastrados atualmente é suficiente para as avaliações fluírem na justiça? Ou a demanda atual do processo é muito superior à capacidade atual do perito? Eu entendo que é perfeitamente boa, perfeitamente plausível esse número de avaliadores que nós temos. Nós estamos falando do CNAE. Quem se registra no CNAE é só corretor. Então, fora corretor, nós temos engenheiro e temos arquitetos. Então, o número é muito bom. Existem milhões de processos parados esperando avaliadores. Mas esses milhões de processos, 90% deles são com assistência judiciária gratuita. Certo? Que as pessoas não querem fazer porque ganham muito pouco, porque não têm interesse em fazer. Mas, como eu já recomendei na outra live, eu acho que é uma ótima forma de se iniciar nas avaliações judiciais, se oferecer ao juízo para fazer 1, 2 ou 3 avaliações de assistência judiciária gratuita, para que o juiz tenha conhecimento do teu trabalho, e depois, se ele aprovar o teu trabalho, ele passa a te intimar para fazer as outras avaliações. Eu vou fazer mais uma pergunta para ti, e depois eu faço a outra pergunta. O James Gomes, que é o nosso eterno presidente, conselheiro do Cresce de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A pergunta do James é a seguinte: qual o prazo médio de validade de uma avaliação? Qual é a validade de uma avaliação? Vamos lá, seu Marcos. Para sempre, né? A avaliação vale sempre. Eu vou responder por ela naquele dia, naquele horário que eu avaliei para sempre. Se eu fiz uma avaliação um dia depois aconteceu uma catástrofe na cidade, a minha avaliação é para aquele dia e para aquela hora. Exatamente. Eu respondo eternamente pela avaliação que eu faço. Mas eu respondo na data que eu fiz aquela avaliação, que está lá no encerramento do meu laudo. Até aquela data eu respondo. Se no dia seguinte ocorrer algum evento que faça o valor do imóvel duplicar ou triplicar, isso não é problema meu. Ou ocorrer um evento que faça o imóvel desaparecer, como foi o caso agora dos rompimentos das barragens em Brumadinho, em Mariana, que de uma hora para outra, em menos de um segundo, as casas, os imóveis desapareceram, não é problema meu. Na data que eu fiz a avaliação, valia aquele valor. Por isso que no encerramento tem que colocar a data da avaliação. Até aquela data, o perito responde sempre naquela data. A outra pergunta que concorre a um curso, certo, de perícias e avaliações. Esse curso é presencial, com direito a registro no CNAE. É a seguinte pergunta: para o primeiro corretor que responder, o João vai fixar essa pergunta aí novamente, certo? Então a pergunta é a seguinte: qual a regra, norma e seu fundamento que habilita o corretor de imóveis a realizar avaliações de imóveis?
vou repetir. Qual a regra, norma e o fundamento que habilita o corretor de imóveis a realizar avaliações de imóveis? O João vai fixar, vai colocar fixado aí, certo? E o primeiro que responder corretamente a essa pergunta ganha um curso de perícia e avaliações presencial com direito a registro no CNAE, certo? Então, já está fixado ali, ó. Qual a regra, norma e seu fundamento que habilita o corretor de imóveis a realizar avaliações de imóveis? Pergunta, Silmara. Eu quero mandar um abraço para a Ângela de Palmas, professor, uma grande amiga e corretora de imóveis que sempre nos prestigia também. Grande abraço. Palmas, cidade fria. Suzane também do Espírito Santo. Muito obrigada, pessoal. Ricardo aí também. Só não sei de que cidade, mas obrigada por estarem aí. Valmir, corretor de Juiz de Fora, Conrado Sampaio, Rio de Janeiro, Marcos Fava, de Muriaé, Minas Gerais, Emerson Mota, de São Gonçalo do Pará, Minas Gerais, Eliéder Lombardi, Eduarda Pascovitch, de Porto Velho, Rondônia. Seja bem-vinda, Eduardo. Lúcia, Curitiba, Paraná. Pergunta, Silmara. Eu estava só olhando ali, que eu acho que já teve. Quem respondeu a pergunta foi rápido. Já teve, Carol? A Suzane, vai dizer que é a Suzane do Espírito Santo. Não pode, a Suzane não pode, a Suzane está fora. Suzane não pode. Vamos segundo ali, que é o Rogério. Demétrios Pereira, vou perguntar para ti, ó. Falar um pouco sobre avaliação em data retroativa. Ah, tá. Vamos lá. Bom, vou falar da minha experiência, né? Acontece muito avaliação de locação. Sempre com a renovatória de locação, eu fiz há poucos dias aí, o professor me auxiliou em alguns quesitos, em que o juiz determinou o valor da locação, mas para a data de hoje e para a data de mais ou menos há uns 4 anos. E essa de 86, que nós tínhamos que fazer o valor daí de venda, não era locação. Como que nós fizemos essa? Eu vou exemplificar. Essa de 86, como que eu ia chegar lá? Eu fui até a Biblioteca Pública de Curitiba, né? E lá eu fui, não tinha a Gazeta do Povo, não estava impressa desse ano, mas tinha filme. Então eu fui com toda a paciência, eles deixam fotografar sem flash, e fui pegando as amostras de 1986, e fui pegando as amostras dos anúncios daquela época. Quando é locação, depende, às vezes o juiz determina, ou as partes, eles determinam como que eu vou corrigir. Pode ser pelo IGPM, né? Ou outros cálculos também. Então, quando é locação, é assim. Acho que foi o Rogério, entendeu? Mas a Suzane não vale. Professor, a Suzane não vale, né? Nós vamos botar o segundo? Não, a Suzane já fez o curso. Não, Suzane, não. Suzane é muito... Aí foi o Rogério Coelho. Foi o Rogério Coelho aí, que ele respondeu certo. Ó. Rogério? Certo. Coelho. Vamos ver se está certo. Tá certo, Carol? Acho que o artigo que faltou para o Rogério. Faltou só um detalhe, Rogério. Não, então não, tem que ser completo. Ainda não. Faça a pergunta, Silmar. Tá, desculpa, professora, que eu estava olhando aqui. Vamos lá. Ninguém respondeu completo, faltou um detalhe. Teve mais uma pessoa que colocou ali, mas faltou um detalhe ali do artigo. Faltou um. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, mas não posso fazer agora. Pode fazer. Não posso fazer. Não, essa eu não posso. Tem que esperar o pessoal responder aí. Tá. Professor, diga para nós aí, então, qual foi a tua avaliação assim, mais peculiar, uma avaliação que te chamou a atenção, mais você gostou de fazer? A avaliação que eu mais gostei de fazer todas, Silmara. E cada avaliação, uma é diferente da outra, todas. Todas elas são um desafio. Eu já fiz avaliação de empresas complexas, com bem tangíveis e intangíveis, tudo. Já fiz avaliação de um lote. Mas quem gosta, quem tem amor pelo trabalho de avaliações, toda avaliação ela é muito, muito
desafiadora e gratificante, porque faz nós utilizarmos todo o nosso conhecimento e a cada avaliação nós aprendemos muito. Não existe uma avaliação igual a outra. Não existe uma avaliação igual a outra. Então, é extremamente prazeroso, para quem gosta, é óbvio, né, trabalhar com avaliação. Para mim, é extremamente prazeroso. É por isso que você é um excelente professor, porque você sente essa paixão para avaliar cada avaliação. E isso que está a diferença do corretor que avalia também porque ele precisa do dinheiro, mas que avalia por amor, né? É muito bom isso. Ouvir de você. Vamos lá. Quem respondeu primeiro, o professor foi o Cabral, não foi? Cabral, de Imóveis, de Rio Grande. Ele respondeu correto. Hã? Ele respondeu correto. Correto, está aqui, Cabral Imóveis, Rio Grande. É a Lei 6.530 de 1978 e o artigo 3º. Muito bem, Cabral. Depois tu faz o teu contato com a Silmara e dá os teus dados aqui, certo? Dá os teus dados aqui, certo? Tá certa a resposta, Isso. Pergunta, Silmara. Só não esquece de entrar em contato, né? O Torres e o Cabral, porque senão depois eu me perco aí. Suzane, nos perdoe, tá? Que você ganhou aí, você já fez o curso. Ela tá com... Obrigada, pessoal, por vocês participarem. Isso é uma forma da gente estimular vocês para estarem lá estudando a lei, estudando a resolução. Professor, então agora eu quero escrever aqui o Wellington, é a pergunta que eu ia fazer depois ali, que a gente vai encerrar. Wellington de Toledo, interior do Paraná, minha cidade natal. Abraço, Wellington. Ele gostaria de rapidamente esclarecer sobre o KNAI, que é um complexo demais. É obrigatório, não é? Enfim, a tua pergunta aí acho que respondeu, né? Assim, Silmar. A Lei 6.530 de 1978, no artigo 3º, ela habilita todo e qualquer corretor a realizar avaliações judiciais e extrajudiciais. Então, não é obrigatório o registro no KNAI para realizar avaliação judicial ou extrajudicial. Em alguns estados, é óbvio de que eles deem preferência a quem está cadastrado no KNAI. Isso é óbvio. Mas o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 156, determina assim: o juiz deverá nomear o perito, primeiro, com conhecimento técnico. 90% dos corretores de imóveis são formados através de um curso técnico, que é o TTI. Então, a nossa formação é técnica. Por isso que o Barcelos, junto com o Nilson, que fizeram a live na semana passada, que perguntaram para ele, mas, professor Barcelos, por que fala em PETAM? Nós, na Justiça, não fizemos laudo? Sim. O Barcelos, assim, sim. Na Justiça, eu recomendo que se trabalhe com laudo técnico. A nossa formação é técnica, nós emitimos um laudo técnico. A minha recomendação é essa. Sempre trabalhe com laudo técnico de avaliação mercadológica de imóvel. Professor, mas por que tem o PETAM na resolução? O PETAM foi que quando nós fizemos essa resolução, e quem fez essa resolução, eu e o Barcelos fizemos essa resolução em Brasília, fizemos junto a resolução, e foi a resolução 957 de 2006, que depois foi aprimorada para 1066. Nós colocamos PETAM porque nós não queríamos ter contestação dos engenheiros, dos arquitetos na época. E o Código de Defesa do Consumidor falava em parecer, por isso que nós usamos. Mas a minha recomendação é usem laudo técnico de avaliação mercadológica de imóveis, certo? E no parágrafo 5º do artigo 156, diz assim que o juiz deverá nomear o profissional com conhecimento. Então, se não tiver ninguém técnico, se não tiver ninguém com nível científico ou ligado a algum órgão de classe, ele pode nomear quem ele quiser, de confiança dele, de competência dele. Então, o juiz tem prerrogativa para nomear quem ele quiser. Até tem um jurista muito famoso, Eli Meirelles, que ele fala a seguinte situação, ele diz assim, o juiz pode nomear um pescador se o caso for de uma ação
pode ser até analfabeto, esse pescador, se for numa ação para determinar, por exemplo, se existia ou não determinado peixe na região, que foi questão do inquérito. Essa pessoa pode ser até analfabeto, mas tem o conhecimento. Então, não necessariamente precisa ter curso superior. Eu já estou me alongando, já estou no final, vou fazer as minhas considerações finais, para não estourar, e vou passar para ti. Nós temos 3 minutos. 3 minutos. Certo? Primeiro, agradecer a todos os colegas que estão aí, agradecer a todos eles, certo? E dizer o seguinte para vocês. Tenho muita esperança, tenho muita fé, e desejar para vocês que os bons ventos levem a vocês um sopro de confiança, de bom senso, de equilíbrio, que o amor, a bondade, a solidariedade façam parte das atitudes de vocês. Que vocês trilhem por caminhos que sejam vitoriosos, caminhos promissores. Tenho muita fé, certo? Muita vontade de recomeçar. Não pensem negativamente, positivamente, façam uma transcendência para uma condição melhor do que quando iniciou, onde nós estávamos, e agradecer do fundo do coração, e sempre, como eu digo, tenho muita fé. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal, por estarem conosco, tá? O tempo é a coisa mais preciosa que existe, e diante de tantas outras lives e tantos afazeres, vocês estão aqui comigo e com o professor João Diniz Marcelo, com todo o respeito e admiração a você, professor, por nos disponibilizar. Entre em contato conosco, o professor Diniz tem o site dele, professordiniz.com.br, o canal do YouTube com os vídeos para ajudar a Silmara Gutardi, o blog, que eu sempre comento com vocês, que tem as histórias, as avaliações, e eu vou encerrar, porque senão não vou conseguir salvar a live. Boa noite, professor e colegas. Boa noite, muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado.